Esta viagem começa no sudeste da Escócia. De Edimburgo, ela segue o rio Forth e passa por uma série de marcos históricos, inclusive a famosa Ponte do Forth. No continente, após as Terras Baixas, fica a Roda de Falkirk, o único elevador para barcos do mundo. A oeste da maior cidade da Escócia, Glasgow, fica a base naval de Faslane, lar dos submarinos nucleares do Reino Unido. E após o arquipélago das Hébridas, a viagem termina numa caverna marinha que vem inspirando artistas e escritores há séculos. Segundo os historiadores, o golfe moderno nasceu na Escócia. Na costa leste, perto da fronteira com a Inglaterra, fica um dos campos mais famosos do mundo, Muirfield. O local já sediou 15 campeonatos mundiais e é a base de um dos clubes de golfe mais antigos do mundo, a Honorável Companhia dos Golfistas de Edimburgo, fundada em 1744. Seguindo a costa até o estuário do Forth, as chaminés da usina de Cockenzie chamam a atenção. Em 2005, esta termoelétrica foi considerada a usina a carvão menos eficiente do Reino Unido. Por isso, ela será fechada em 2016 e substituída por uma usina a gás natural. A cidade vizinha de Preston Pans, fundada no século XI, chamou a atenção da imprensa local no Dia das Bruxas de 2004. Ela finalmente declarou a inocência de 81 escocesas condenadas por bruxaria e executadas nos séculos XVI e XVII. Bem próximo ao estuário do rio Forth, fica Edimburgo, a capital da Escócia. A cidade é dominada por um vulcão que não entra em atividade há 300 milhões de anos. Cercado de mitos e lendas, o local é até mencionado como a possível localização de Camelot, o castelo e a corte do rei Arthur. Por isso, recebeu o nome de Arthur's Seat, o trono de Arthur. Ele vigia a cidade. Edimburgo é uma pequena capital europeia. Tem menos de 500 mil habitantes. Mas apesar de seu tamanho, é a segunda cidade mais visitada do Reino Unido, atrás apenas de Londres. O turismo é incentivado pelo Festival de Edimburgo, o maior evento cultural e artístico do mundo, que faz a população da cidade dobrar. Sobre outro vulcão extinto, fica o símbolo da cidade, o Castelo de Edimburgo. Depois de séculos de luta, hoje ele tem um papel mais tranquilo. É a maior atração turística da cidade. Também é o coração de uma região que tem uma das maiores concentrações de imóveis históricos do mundo. São cerca de 4.500. A cidade antiga do século XVI ainda mantém a estrutura medieval de ruas e praças. Construída sobre um terreno restrito, Edimburgo tem os prédios altos mais antigos do mundo, com até 15 andares. A região central da cidade é conhecida como Cidade Nova, mas foi construída nos séculos XVIII e XIX. Ela é considerada uma obra-prima do planejamento urbano e um dos melhores exemplos mundiais da arquitetura georgiana. Em 1995, as cidades Antiga e Nova foram consideradas patrimônios culturais da humanidade.
A oeste de Edimburgo, às margens do estuário, fica um belo exemplo do paisagismo do século XIX. O parque cerca Delmany House, a primeira mansão da Escócia construída no estilo neo-Tudor. Ela é o lar dos condes de Rosebery, desde que foi construída em 1817. Seu morador mais famoso foi o quinto conde de Rosebery, uma celebridade da época, segundo a lenda. Dizem que ele afirmou ter 3 sonhos na vida: ser primeiro-ministro, se casar com uma herdeira e ganhar a maior corrida de cavalos da Inglaterra, o Derby. Ele conseguiu fazer os 3. Entrou para o governo em 1894, ganhou o Derby 3 vezes e se casou com Hannah de Rothschild, herdeira da grande dinastia de banqueiros. Hoje, a casa, que contém a maior coleção de arte e de objetos napoleônicos do mundo, fica aberta ao público. Escondida por esta colina, fica uma estrutura gigantesca, a primeira grande ponte de aço do mundo. A ponte ferroviária do Forth cobre 2,5 km. Levou 7 anos para ser construída e foi inaugurada em 1890. Cerca de 4.000 pessoas trabalharam na obra todos os dias. 57 perderam a vida no processo. Uma estrutura deste tamanho exige manutenção constante. Por isso, a expressão escocesa "pintar a ponte do Forth" hoje se refere a um trabalho eterno. Quando os funcionários terminam a pintura de um lado, é hora de começar o outro. Ao lado dessa maravilha vitoriana da engenharia, fica a ponte construída nos anos 60 para substituir uma balsa secular e transportar carros e pedestres. Maravilhas da engenharia e da arquitetura, as duas pontes formam uma vista espetacular da Hopetoun House, uma das últimas obras do arquiteto escocês William Adam, que faleceu em 1748, antes de o palácio ser finalizado. O trabalho foi continuado por seus filhos, John e Robert Adam, que, como o pai, foram influenciados pelo estilo dos grandes palácios europeus da época. E este foi o resultado: um dos palácios mais lindos da Escócia. Ele se mantém praticamente inalterado até hoje, homenageando a família de arquitetos que influenciou em muito o estilo das residências do século XVIII. Mais acima, numa faixa de terra às margens do rio Forth, fica o sombrio Castelo Blackness. Esta incrível fortaleza foi construída no século XV por uma das famílias mais poderosas do país, os Crichton. Durante a guerra com a França, no início do século XIX, ele era usado como prisão. Depois passou muitos anos como depósito de munição e, por fim, foi declarado monumento histórico. Por ter sido construído às margens do rio e ter um formato longo e estreito, o castelo é chamado de o navio que nunca velejou. Muitas das cidades costeiras do Forth costumavam ter indústrias pesadas. Bowness, por exemplo, tinha até um porto. Hoje, ela é uma cidade dormitório, e um dos maiores empregadores de seus habitantes fica próximo daqui. Este marco industrial é a Grangemouth, a única refinaria de petróleo da Escócia. Ela foi construída nos anos 20 para refinar petróleo do Oriente Médio. Então, em 1975, exploradores encontraram petróleo no Mar do Norte, na costa escocesa.
Desde então, o óleo cru é bombeado diretamente para um dos terminais. Hoje, a refinaria de tamanho médio pode processar 210 mil barris de petróleo bruto por dia. A viagem segue o rio e chega a um abacaxi de pedra extremamente elaborado com 14 metros de altura. Ele já foi descrito como o prédio mais estranho da Escócia. Construída em 1761 pelo quarto conde de Dunmore, a cúpula adorna um jardim fechado que já conteve uma estufa no primeiro andar. Ela era usada para cultivar frutas exóticas como abacaxis. Essas frutas eram tão raras na época que os arquitetos as adotaram como símbolo de poder, riqueza e hospitalidade. Até hoje, Dunmore é o prédio mais espetacular a usar o símbolo. Hoje, o alojamento dos jardineiros e a Casa do Abacaxi são usados para hospedar turistas. Os jardins ficam abertos ao público o ano todo. A viagem deixa as planícies do rio Forth e segue para as terras baixas da Escócia. Ricas em carvão e ferro, elas tiveram um papel importante na indústria escocesa do início do século XIX. Para transportar essas matérias-primas entre cidades e portos, uma enorme rede de canais foi criada. E na virada do milênio, essa rede não foi apenas restaurada, mas em alguns casos, como neste, foi totalmente reinventada. Esta é a Roda de Falkirk, uma das maiores atrações turísticas da Escócia, construída em 2002. Ela usa um mecanismo rotativo gigante para erguer e baixar barcos por 24 metros, entre os canais Forth and Clyde e Union. A intenção era criar uma estrutura notável e moderna para substituir as 11 comportas que faziam a ligação entre as duas vias fluviais. A roda é o único elevador náutico desse tipo no mundo e leva 5 minutos e meio para completar meia volta. O incrível é que, para girar, ela usa apenas a mesma energia necessária para ferver 8 chaleiras comuns. A oeste fica uma lembrança de que, mesmo nas terras baixas, as colinas e montanhas escocesas nunca estão distantes. Este é o reservatório de Carron Valley, criado em 1939 pela inundação do rio Carron. Ele é o habitat ideal para a população de trutas marrons nativas da região. A fonte do rio fica em Kempsey Fells, uma cordilheira pitoresca localizada sobre uma falha geológica conhecida como Kempsey Fault. A erosão exibiu as 30 camadas de lava criadas 360 milhões de anos atrás. Um período em que muitas cordilheiras e leitos de carvão estavam sendo formados. Mais recentemente, este cenário esplêndido se tornou um local de descanso para os moradores da maior cidade da Escócia, localizada ao sul. Esta é Glasgow, situada às margens do rio Clyde. Mais de 2 milhões de pessoas, ou 40% da população do país, vivem nesta região urbana. Foi a fundação da universidade em 1451 que pôs a cidade no mapa. A sede da quarta universidade mais antiga do mundo anglófono hoje fica neste lindo imóvel vitoriano. Durante a Revolução Industrial do século XIX, a cidade prosperou muito.
Ela ficou conhecida como a segunda cidade do Império Britânico por grande parte da Era Vitoriana e se tornou um centro mundial de engenharia, especialmente para a engenharia naval. Mas o auge industrial de Glasgow durou pouco. Depois do pós-guerra, a cidade entrou em declínio. Hoje, os estaleiros que conseguiram se manter se concentram na construção de navios de guerra de alta tecnologia para a Marinha Real Inglesa. A atividade no porto de Glasgow também diminuiu. Hoje, apenas o cais Rei George V, destinado a transatlânticos, mantém suas atividades. Depois do declínio da indústria, muitas regiões da cidade foram abandonadas. Mas os anos 80 trouxeram um grande projeto de regeneração, que pretendia reconstruir a arquitetura e a imagem da cidade. Apesar de algumas ainda estarem de pé, a maioria das torres pouco populares dos anos 60 e 70 foi demolida. O conselho da cidade também decidiu usar jatos de areia para retirar a fuligem e o limo da maioria dos prédios e imóveis municipais. O trabalho revelou muito do lindo trabalho vitoriano das fachadas, que agora voltaram a embelezar a cidade. Um dos símbolos da Glasgow moderna é o Auditório Clyde, com 3.000 assentos. Ele foi feito com uma série de cascos de navios interligados, uma referência à herança naval da cidade. Na margem oposta do rio fica um parque científico com 3 andares que podem receber mais de 250 exposições interativas concomitantes. Em 1999, Glasgow foi designada Cidade da Arquitetura e do Design do Reino Unido. Foi uma prova da recuperação da cidade. Hoje, ela é chamada de primeira cidade pós-industrial do mundo. À medida que o Clyde se alarga, a inconfundível Dumbarton Rock, de 73 metros de altura, surge. Esta formação comum sobre uma antiga falha geológica é, na verdade, magma endurecido, vindo de um vulcão extinto. Mas o que torna esta rocha singular é a fortaleza que existe sobre ela. Dumbarton é o castelo mais antigo do Reino Unido, e sua existência já havia sido registrada no século VIII. Antes desse período, muitos mitos e lendas falam sobre o castelo. Dizem que Merlin, o grande feiticeiro do rei Arthur, se hospedou aqui. Dumbarton fica na margem norte do rio Clyde, no ponto em que ele se encontra com Leven, um rio que flui do maior lago do Reino Unido, o Loch Lomond. Este lago de água doce tem 39 quilômetros de largura e mais de 30 ilhas. Muitas delas são particulares e contêm casas de veraneio. Foi numa destas ilhas que, em 1984, Alan Pettigrew quebrou o recorde de lançamento de haggis, um tipo de linguiça escocesa. Ele lançou a tripa de carneiro recheada a incríveis 55 metros e manteve esse recorde por 20 anos. Um esporte mais conhecido é praticado na margem esquerda do lago, o golfe. Este é o clube de golfe de Loch Lomond, um dos clubes mais exclusivos da Escócia, considerado um dos melhores do mundo. Seus sócios incluem nomes ilustres como o Príncipe Andrew, Sir Sean Connery e Sir Nick Faldo. O circuito complicado tem quase 6.500 metros e usa e abusa de obstáculos naturais, como riachos e pântanos. A oeste, os lagos mais próximos da costa são de água salgada.
Este é o Gairloch. Ao contrário da maioria dos lagos da região, ele não é usado em atividades de lazer nem para a pesca. Existe uma base naval aqui desde a Segunda Guerra Mundial. No auge da Guerra Fria, era neste lago que os submarinos que carregavam mísseis nucleares ficavam posicionados. Hoje, a base naval de Faslane é conhecida como sede da frota de submarinos nucleares britânicos, armados com mísseis Trident. Cada míssil é capaz de carregar até 12 ogivas, que podem ser lançadas independentemente. Devido à presença dos mísseis, Faslane ainda é motivo de muita discussão e alvo de campanhas antinucleares. Agora, a viagem se volta para as penínsulas e ilhas acidentadas da costa oeste da Escócia. Esta é Islay, a quinta maior ilha do país. Ela tem 600 quilômetros quadrados e uma população de mais de 3.000 habitantes. Famosa por seu whisky, Islay tem 8 destilarias, que são uma fonte de renda importante para a ilha. O clima bom e os mais de 200 quilômetros de costa a tornaram popular entre os turistas e observadores de pássaros. Mas apesar do clima ameno trazido pela corrente do Golfo, estas águas podem ser mortais para navios. Os faróis têm papel crucial nestes mares, onde as ondas podem chegar a 30 metros durante tempestades. Este farol remoto fica a cerca de 70 quilômetros do continente escocês. Ele guia navios por estas águas há cerca de 150 anos. O farol foi projetado por Thomas Stevenson, pai de Robert Louis Stevenson, o famoso autor de A Ilha do Tesouro e O Médico e o Monstro. Até sua automatização, em 1971, vigias ficavam no farol por longos períodos. Agora, ele é controlado da sede da autoridade portuária em Edimburgo, onde esta viagem começou. Por fim, a jornada chega a Staffa, uma ilha deserta formada por colunas hexagonais de lava antiga. Diz a lenda que o gigante mítico Fingal construiu uma ponte daqui para a Irlanda apenas para acertar contas com um inimigo. Mas o gigante é mais conhecido por dar nome a outra atração da ilha: a Gruta de Fingal. A caverna tem um topo arqueado com mais de 20 metros de altura. São os barulhos sombrios produzidos pelos ecos das ondas que dão a ela uma atmosfera de catedral natural. A gruta vem capturando a imaginação de artistas, escritores e compositores desde o século XVIII. O romancista escocês Sir Walter Scott descreveu a Gruta de Fingal como um dos lugares mais extraordinários que já havia visto. A gruta supera toda e qualquer descrição que já havia ouvido sobre ela, disse o escritor. É uma descrição romântica e um lugar perfeito para encerrar esta jornada.